Bom, então, aqui a gente tem a mistura binária 1 e 2, e o que eu queria era vocês vissem as duas metodologias que a gente tem do cálculo de propriedades parciais. Então, a gente tem a mistura 1 e 2, e a gente tem duas formas de calcular qualquer propriedade parcial. Primeiro, através do equacionamento, e aí, através do equacionamento, você tem essa formulação, e segundo, através do método gráfico. E aí, no método gráfico, eu fornecia esses valores aqui para vocês. Então, eu peguei essas duas informações aqui, são informações físicas, então é mistura de um álcool com uma oleofina, e aí esse é o comportamento dessas duas substâncias. Como não interessava para vocês saber qual é o álcool e qual é a oleofina, então eu só coloquei componente 1 e 2 para poder a gente avaliar. Então, quando tu diz que para entalpia precisou Turing, eu fico um pouco preocupado porque pela entalpia, pelo método gráfico. Então, no método gráfico, vamos ver aqui qual é a pergunta. Eu acho que tu tinha comentado da última pergunta, né? Então, qual o calor gerado por mol de uma mistura na adição de 4 mols do componente 1 a 6 mols do componente 2? Então, você sabe aqui de pronto que você vai ter uma mistura 40% molar do componente 1. Então, 40% molar é nesse ponto. Desse ponto aqui, você tem essa determinada entalpia. E você sabe qual é a entalpia dos componentes puros. Essa entalpia aqui é a de um componente puro, e essa entalpia aqui é a entalpia do outro componente. Então, você tem a da mistura, você tem os dos componentes puros, e se você traçar a tangente aqui nesse ponto, ou seja, você traça uma reta que passa aqui no ponto 0,4, você obtém tanto o H parcial de um componente quanto do outro. Deixa eu trazer isso aqui para uma hora de trabalho que a gente consiga desenhar melhor. Pronto, então vocês estão vendo aí agora a parte onde a gente consegue fazer os desenhos. Então, isso daqui é a entalpia, e aí aqui a gente vai traçar a tangente, porque o método gráfico é utilizando a tangente. E aí, que diabo é essa tangente? Você vai passar aqui um ponto que vai ligar daqui para cá. A gente não pegou no canto certo ainda, mas a gente consegue ajustar aqui, ó. Ok, então essa aqui é a melhor tangente que eu consigo fazer aqui para vocês verem. Então, como a gente já tinha falado, você tem um ponto aqui, que esse ponto aqui é o ponto de interesse, é o ponto em que você tem a mistura, e o que ele está perguntando é qual é o calor gerado devido ao processo de mistura. Então, o calor gerado, você tem como obter ele de duas formas. Ou pela conta, e aí qual é a conta que você tem que fazer? A gente fez essa definição em sala da seguinte maneira. A gente viu que o ΔH, devido ao processo de mistura, ele vai ser somatório de xi, que multiplica HI menos HI barra. Só confirmar aqui no equacionamento que a gente fez nas aulas anteriores. Aqui. Então, esse aqui seria o ΔH de mistura. Então, seria esse somatório para cada um dos componentes que você tem, numa composição específica. Deixa eu voltar aqui. Então, o que quer dizer isso aqui? Deixa eu colocar aqui só num tamanho que fica melhor para poder a letra sair mais decente para vocês aí. Trocando em miúdos, você pode fazer isso aqui por esse equacionamento e da leitura do gráfico.
Então, você vai ter o ΔH de mistura como sendo x1, que multiplica H do componente 1 puro, menos H1 do componente 1 barra, mais x2, que multiplica H2 menos H2 barra. Só lembrando, isso daqui é a do componente puro, isso daqui também é do componente puro. Onde é que você lê o componente puro? Se isso daqui é em função de H1, o H1 vai ser puro quando você tiver x1 igual a 1. Então, aqui é o valor do H1 puro, e aqui é o valor do H2 puro. Qual é o outro? O outro é o parcial. Então, onde é que você lê o parcial? Você vai ler na reta tangente. Então, quando você só tem um do componente puro, então você vai ver aqui, esse aqui é o H1 parcial. E esse aqui vai ser o H2 parcial. Tranquilo? Ou, tem um jeito mais fácil, obviamente que a precisão de fazer isso com o cotovelo, que é você pegar e fazer a ligação daqui para esse ponto. O que quer dizer essa reta que liga esses dois componentes aqui puros? Se você pegar pela inclinação dessa reta, você vai perceber que esse conjunto de pontos aí é o ponto que é o conjunto de pontos que você tem como se fosse o H ideal. O H de solução ideal, que ele é x1, que multiplica H1, mais x2, que multiplica H2. Tranquilo? Ou seja, se você ler nesse ponto H, qual é a diferença que tem do componente que você está pensando aqui, entre essa reta do ideal e a reta do componente da mistura real, ou seja, essa altura aqui em 0,4, isso aqui também é o ΔH de mistura. Deu para entender? Era essa a tua dúvida, Lucas? Então, Era isso mesmo, professor. quando tu falou da equação de Gibbs-Durren, eu me preocupei um pouco, porque a equação de Gibbs-Durren talvez você use para a equação 1, para a primeira parte, para tudo que for relacionado às perguntas do volume. Porque o volume ele está dado como sendo a equação. Aí nele sim você vai utilizar aqueles equacionamentos que a gente fez na aula passada, que relacionam. Você vai fazer como a gente fez esse exemplo aqui em sala de aula, esse exemplo genérico, né? Você vai pegar esse tipo de equação, a equação do V parcial em função do V, e aí você é só fazer a derivação dele. Tranquilo? O que você vai observar é que, como regra geral, como o que a gente tem observado aqui, que o V, o teste final que você pode saber para saber se os volumes parciais estão corretos, é que você vai obter V na hora que você fizer x1 V1 mais x2 V2. Parcial, tá? Então você tem um equacionamento para o V1, você tem um equacionamento para o V2, e aí o V ele tem que ser a soma dos dois, porque essa é a definição do que é a propriedade parcial. Tranquilo? Aí você consegue responder as perguntas com base nesse comparativo, do que é o processo de mistura e o comparativo com o ideal. Então, deixa eu tentar só voltar aqui para a lista, tá? Pronto. Então, aqui na lista, você vai ter as perguntas do tipo: qual foi o resultado do processo de mistura? Então, você vai comparar os valores que você tem de volume parcial, ou vai comparar o V com relação ao volume molar ideal. O que é o volume molar ideal? Aquele que é dado por x1 componente puro 1 mais x2 componente puro 2. Se o seu volume de mistura for maior do que esse, quer dizer que durante a mistura você tem um aumento do volume molar. Se o seu volume real, esse volume aqui dado por essa equação aqui, for menor do que x1 volume
puro mais x2 volume 2 puro, então você vai ter uma redução durante o volume. Se for igual, é ideal, e se ele for variável com a composição, você vai perceber isso também. Tranquilo? Então, é basicamente isso aqui que era para vocês fazerem na lista. Se vocês tiverem qualquer dificuldade nessa lista, vocês me avisem, porque ela tenta resumir basicamente toda essa parte do capítulo 6, em que a gente tem essa conjunção de coisas aí sobre propriedades parciais, como é que a gente faz o cálculo. E aí, a partir dessas ferramentas aqui que a gente está vendo, a gente vai conseguir dar nome aos bois a partir dessa aula, em que a gente vai começar a pensar em quais são as propriedades que são de interesse. Ok? Vocês entenderam tudo aí? Tem mais alguma dúvida da lista? Querem perguntar alguma coisa? Professor, acho que você me clareou a dúvida da entalpia. E eu tenho outra pergunta. Professor, é uma Diga. mistura binária, né? E a interação binária, o casinho, né? Ele já não entra aqui? Boa pergunta, Carol. Se você for ver aqui, aquele K e J, o K e J é um parâmetro de interação binária para identificação de equações de estado. Ele não está aqui dentro. Ele é representado, ou seja, a forma que você tem como mistura binária, se você olhar para essa equaçãozinha aqui do V, quem te identifica quem é mistura binária é esse termo aqui, ó. É esse 75x1x2. Se você tiver curiosidade, é só você parar e pensar nos limites. Deixa eu apresentar aqui a tela escrevendo. Se a gente for para pensar aqui nos limites do que a gente tem, a gente vai ver aqui. Limite do volume quando x1 tende a 1. Qual é o valor que você obtém quando você aplica esse limite? Aplicar esse limite é a forma matemática do que a gente fez na leitura do gráfico. A leitura do gráfico, eu te disse, ó, quando x1 é igual a 1, isso quer dizer que o ponto que você lê aqui no gráfico de H é o H1. Ou seja, quando você está pensando aqui no limite, é fazer o x tender a 1, é você ler o H como sendo o H1 puro. Ou seja, para o V, se você está fazendo o limite de V, quando x1 tende a 1, você obtém V1 puro. A mesma coisa quando você faz aqui do limite de V, quando x1 tende a 0, você vai ler V2 puro. Então, se você analisar bem aquela equação que eu coloquei, você vai identificar algumas coisas. Primeiro, que ela é do tipo V, que é igual a x1 V1, mais x2 V2, mais A, que multiplica x1 x2. Então, ela é mais ou menos desse tipo. Quando você aplica o limite, esse primeiro limite aqui, você faz o x1 ser 1, x2 vai ser 0, x2 aqui vai ser 0. Então, você obtém V igual a V1. Então, aquele númerozinho que está do lado do x1, que é 75, se não me engano, esse aqui é o volume molar do componente 1 puro. V vai ser igual a V2. Quando você aplicar, esse aqui é para o limite de quando x1 tende a 1. E esse daqui é o limite de quando x1 tende a 0. Esse daqui vai ser, se não me engano, 190. Então, onde é que está o parâmetro de interação binária? A coisa que te difere do volume C, aquele dito por uma relação ideal ou não, é justamente esse termo. Então, esse valor aqui, ele está te dando qual é a informação do que acontece durante a mistura. Se ele é positivo, o que vai acontecer com o volume em relação ao volume ideal? Se ele for negativo, o que vai acontecer com o volume em relação ao volume ideal também? Vai diminuir, né? Exatamente. Então, você vai ver aqui que x1 e x2 vão ser sempre positivos. Composição não pode ser negativo. Então, se x1 e x2 é sempre positivo, o sinal desse termo todo aqui é dado por esse componente. Entenderam aí? Sim, professor. Obrigada. Nada.
Tranquilo. Então, bom, estão entendendo aí que todas essas dúvidas que vocês estão apresentando são importantes e são dúvidas que é importante a gente parar aqui a aula e ficar só comentando sobre essa lista, que a ideia dela foi realmente fazer um apanhado geral de tudo que a gente tem. Tranquilo? Vocês têm mais alguma pergunta? Vou fazer o seguinte, eu vou indicar umas questões aqui do livro de vocês. Eu estou olhando para a versão em inglês, tá? Mas aí vocês conseguem procurar essa versão em português para poder vocês tentarem dar uma exercitada em questões desse tipo. E aí, assim, eu não vou receber essas questões, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisam que a gente faz elas aqui junto, ok? Então, a questão 6.44 do livro de vocês. Eu acho que eu já mandei para vocês essa versão, então vocês conseguem dar uma olhada e ver qual é da versão em português. E a 6.46. Não, ao invés da 6.46, com 6.47, melhor. Então, 644 e 647 são questões interessantes para vocês verem mais ou menos essa metodologia. Tem um exercício a mais para fazer para se testarem e verem se conseguiram entender tudo bem. Tranquilo? Ok, então, pode falar. Não, era só a dizer excelente. Ah, valeu. Certo, então, tranquilo. O que a gente tem, o que tem mais nesse capítulo que poderia ser comentado aqui, antes da gente partir para um capítulo bem mais interessante do que esse daqui que a gente está trabalhando? É a gente começar a pensar que a gente pode escrever aquelas relações que a gente tem, as relações bonitinhas que a gente tem de propriedades fundamentais, a gente consegue reescrever todas essas propriedades fundamentais para as propriedades parciais. Então, é só um formalismo matemático. Isso quer dizer o quê? Que se eu posso escrever aqui dg, esse dg aqui eu posso escrever ele como sendo a derivada total do g em função da temperatura, da pressão, e das variações composicionais. Então, a gente tem aqui, já com a definição aqui do que é G1 barra, já da propriedade parcial, DNI, tranquilo? Então, esse somatório aqui vai de 1 até N. A gente tem aqui constantes como a temperatura e as composições, pressão e as composições. Então, essa aqui é a equação geral para derivação de G, e dela a gente consegue escrever o seguinte, a gente consegue ter umas relações com as propriedades fundamentais da derivada de G em relação à temperatura e da derivada de G em relação à pressão. A gente consegue se lembrar que, além dessa relação aqui, a gente sabe que dG ele também pode ser escrito como sendo SDT e como VDP, daquela relação fundamental mesmo. Então, aqui a gente adiciona o termo de variação composicional, que é igual, permanece o mesmo ali. E aqui a gente tem a relação que a variação de G em relação à temperatura, mantida a pressão e o número de mols constante, ela é menos S. A gente já tinha chegado nesse resultado quando a gente estava derivando das equações de Maxwell, né? Vixe, chega a dar arrepio na espinha quando fala de equação de Maxwell, né? Mas não. Aqui a gente pode tanto fazer nesses termos de dg dt em relação a S, mas a gente também pode adicionar aqui a barra dizendo que isso é válido para o componente puro, e isso é válido para o componente quando ele está em solução também. Ok? Nada mudou nesses termos. Então, além disso, a gente também sabe que dgdp, a gente vai poder escrever isso daqui também para sendo VI parcial. Claro, aqui tem temperatura e composição constantes. Tranquilo? Então, isso aqui é importante
essa equação aqui é muito importante para o que a gente vai fazer a partir do próximo capítulo, que algumas definições dependem exclusivamente dela, ok? E essa aqui também tem seus interesses. Ok, além disso, o que a gente pode pensar aqui como sendo definição importante, a gente pode tentar simplificar esse lado aqui dessa equação através de uma definição. Então, a gente pode ter a definição de quem é esse camarada aqui. A gente, ao invés de chamar GI parcial, alguns autores de termodinâmica, principalmente quando você está pensando na parte química, na parte de reações, eles preferem definir isso daqui como sendo o que a gente chama de potencial químico. Só o que é potencial químico? É uma propriedade que ela é a propriedade parcial da energia livre de Gibbs em solução. Então, μI, você tem como definição que ela é dg dNi, mantendo aqui pressão, temperatura, e NJ constante. Então, é só pegar a definição do que é a propriedade parcial, e aqui a gente está definindo o potencial químico como sendo a propriedade parcial da energia livre de Gibbs. Por que ela é importante? Porque assim como a energia livre de Gibbs define o equilíbrio químico entre duas fases, a gente também pode definir que o potencial químico ele também é uma forma de você enxergar o equilíbrio entre duas fases quaisquer. Então, quando a gente pega aqui entre a fase alfa e a fase beta, a gente sabe que se a gente tem dg de um determinado sistema, esse dg aqui, quando ele está no equilíbrio, ele vai ter que ser igual a zero. Se esse sistema tem duas fases, vamos pensar aqui nessas duas fases aqui, uma fase hipotética alfa e uma fase beta. Se te faz feliz, ao invés de alfa e beta, pensa que isso aqui é o equilíbrio líquido-vapor. Então, você tem uma fase vapor e uma fase líquida aqui juntos. Então, o G total aqui dessas duas fases é o somatório de G alfa mais G beta. Tranquilo? Então, a gente vai conseguir fazer, e esse DG aqui total vai ser DG de alfa mais DG de beta. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Tranquilo. Bom, se cada DG desse daqui pode ser descrito como sendo esse DG aqui total, eu vou simplificar a nossa vida já chamando. Aqui eu já vou apelar de cara para o fato que a gente tem pressão constante e temperatura constante entre as fases. Então, todos esses termos aqui de dt e dp vão embora. Vão ficar só os termos das partes parciais, das propriedades parciais, de G parcial. Tudo bem? Então, você vai ter aqui somatório de GI parcial da fase alfa, DNI da fase alfa, mais somatório de GI parcial da fase beta, DNI da fase beta, que é igual a zero. Tranquilo? Aí aqui a gente tem uma relaçãozinha engraçadinha, que você sabe que as variações do número de mols aqui da fase alfa, ela vai ter que ser igual a menos a variação do número de mols da fase beta. Isso daqui quer dizer o quê? Que a gente tem conservação do número de mols. Então, para demonstrar essa parte, é só você pegar dN alfa mais N beta. Você sabe que a variação do número de mols total aqui vai ser zero. Então, você consegue chegar aqui nessa relação só botando lá para o outro lado. Isso quer dizer o quê? O equilíbrio ele tem natureza dinâmica. Sou um nome bonitinho. Para poder descrever o seguinte, que se você tem uma molécula aqui nesse lado, e ela decide, não, vou me mudar para a fase beta. Para ela entrar aqui na fase beta e você manter o equilíbrio, uma molécula tem que ser expulsa da fase beta e ir para a fase alfa. Isso que quer dizer que o equilíbrio químico, o equilíbrio de fases, ele é dinâmico. Você tem sempre
a igualdade do fluxo entre as fases. Mas você tem fluxo entre as fases, tá? Então, bom, isso aqui é escrito através desse dn alfa e menos dn beta aqui. O que isso traz para a nossa equação aqui? Isso quer dizer que não tem jeito. Quando a gente botar os dois somatórios aqui, porque o número de componentes é o mesmo em cada fase, a gente vai conseguir juntar tudo aqui como sendo gi barra de alfa menos gi barra de beta, que multiplica dn alfa, que vai ser igual a zero. Se a gente sabe já que dn alfa não é igual a zero porque o equilíbrio é dinâmico, você tem a molécula, você tem um fluxo de fase saindo da fase alfa, mas ele é equivalente ao fluxo que está voltando da fase beta, isso quer dizer que essas propriedades parciais aqui têm que ser iguais. GI parcial da fase alfa vai ser igual a GI da fase beta. Ou seja, o potencial químico do componente I na fase alfa vai ter que ser igual ao potencial químico do componente I na fase beta. Isso quer dizer o quê? Que o potencial químico, descrito como a gente descreveu ele aqui, ele é uma propriedade que define o que é equilíbrio químico também. Vixe, professor, mas você não tinha falado que G era o que definia o equilíbrio químico? Pressão define o equilíbrio mecânico, temperatura define o equilíbrio térmico, e G define o equilíbrio químico. Sim, só que a gente estava falando de um componente puro. Agora, aqui foi a primeira vez que eu fiz isso para mistura. Lembrando que a gente só conseguiu fazer isso agora porque agora vocês sabem o que é essa barra e vocês sabem que essa barra está definindo que o componente I está na mistura, que está sendo separada por uma interface e definida como sendo fase alfa. A mesma coisa você tem aqui o componente I na mistura, só que ele está delimitado pela interface na fase beta. E aí eles têm que ser iguais para poder você ter o equilíbrio químico. Então, potencial químico é uma outra forma de você verificar o equilíbrio de fases, o equilíbrio químico. Ok? E aí eu já adianto para vocês que esse equilíbrio químico, ele é bem mais útil, potencial químico, o equacionamento do potencial químico, ele é muito mais útil quando você está pensando do ponto de vista de reações. Se a gente está falando de engenharia de petróleo, se a gente está falando de equilíbrio de fases não reacionais, então faz muito mais sentido a gente dar um passo atrás e tentar avaliar a definição de uma propriedade que linke diretamente com o que a gente conhece das fases até agora. E tudo que você conhece é relações de Maxwell e equações de estado. Então, a propriedade que a gente vai definir hoje aqui e vai trabalhar melhor com ela durante as próximas aulas é a propriedade que a gente consegue linkar os conhecimentos de equações de estado com esses conhecimentos que a gente tem de propriedades de solução, com justamente esse potencial químico. Tranquilo? Ok. Bom, então, só para a gente conseguir fazer esse link, se você for bem esperto, você já vai estar se ligando que, professor, se você está falando que você quer ligar o potencial químico de uma determinada fase, se a gente quer, tá, eu entendo que o potencial químico é critério de equilíbrio de fases. Só que agora eu preciso equacionar o potencial químico, escrever o potencial químico como sendo função da temperatura e da pressão e da composição de um determinado sistema, para poder eu conseguir igualar as equações e determinar, aqui eu tenho um equilíbrio. Bom, se você precisa fazer isso, você já vai ver aqui de cara que a equação dessas duas aqui, pelo menos, que a gente tem, que linka potencial químico com propriedades de pressão e volume, é essa daqui. Ou seja, se a gente pegar essa equação aqui e substituir com a definição de potencial químico que a gente tem, então a gente vai conseguir fazer o seguinte. Aí eu vou reescrever esse d mi do componente I, certo? Já substituí aqui G e barra por mi, porque é a definição que a gente tem. dp, a temperatura e demais composições constantes, isso daqui vai ser igual
a VI barra. Ora, se eu passar para o outro lado a pressão e tiver aqui como sendo uma determinada função para poder a gente integrar, a gente vai ter aqui dmi i, que vai ser igual a VI barra, que multiplica dp. Então, eu tenho aqui já de pronto somente o potencial químico, e aqui do lado direito, eu tenho coisas que só dependem de pressão, volume e temperatura. Tudo bem? Então, ok. Qual a grande vantagem dessa abordagem? É que a gente consegue perceber que tem uma relação logarítmica, pelo menos quando você pensa no gás ideal, entre o que você tem ali do componente do gás ideal ao potencial químico. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar só para gás ideal, e a gente encerra essa aula só pensando no que é o potencial químico de um gás ideal. A gente sempre faz essa abordagem em termodinâmica, né? A gente olha para o caso ideal e depois traz o caso real. Tranquilo? Então, certo. Ok, então se a gente vai pegar VI barra aqui, quem é VI barra? É você pegar o volume e avaliar com relação à variação do número de mols do componente I para o gás ideal. Quando você tem aqui a temperatura, a pressão e os demais números de mols constantes. Tranquilo? Bom, se a gente for pegar isso daqui, a gente vai ver que isso daqui vai ser igual a RT sobre P. Então, se a gente substituir na equação anterior para o gás ideal, então vou colocar aqui um zerinho para a gente saber que eu estou falando do gás ideal. E aí o símbolo de gás ideal é zero, normalmente, porque você tem a pressão baixa. Então, se a pressão for baixa, a gente está lembrando aqui que é esse Mi zero aqui. Então, para o gás ideal, a gente vai ter um negócio que é RT sobre P, que multiplica dP. Na hora que você integrar isso daqui, você vai obter o potencial químico em função de RT aqui, durante o processo de integração, e um logaritmo da pressão. Então, normalmente, a gente consegue escrever o potencial químico em função do potencial químico do gás ideal da seguinte forma. Mi menos Mi zero vai ser igual a uma equação do tipo RT ln de P sobre P zero. Tranquilo? E aí, essa relação aqui a gente consegue descrever como sendo para um gás ideal, quando você tem duas pressões de interesse. Para a próxima aula, a gente vai definir aquilo que seria a pressão, uma espécie de pressão corrigida, para que a gente saia do mundo ideal e se transporte para o mundo real. E aí a gente define o que é a fugacidade. Então, a fugacidade, ela vai funcionar como se fosse uma espécie de pressão corrigida em substituição da pressão, e ela vai satisfazer essa relação para que você possa ter uma variável que você consegue calcular melhor. Então, a gente vai retomar aqui nesse assunto dessa definição do que é a fugacidade. A partir da próxima aula. O que a gente fez na aula de hoje? A gente conseguiu fazer o link entre o que a gente tinha de conhecimento de propriedades de solução. Então, com a lista de exercícios que a gente estava vendo, a gente revisou aqui alguns dos conteúdos que a gente estava vendo em definição do que é volume de solução ideal, volume de solução real, volume do componente puro, volume do componente parcial, ou seja, do volume do componente em solução, e que tudo isso são as definições bases para poder a gente entender esses relacionamentos que a gente fez aqui, entre a propriedade parcial da energia livre de Gibbs, que agora tem um novo nome, que é o potencial químico, e a gente viu que esse potencial químico ele é melhor de relacionar com equações de estado, através dessa equação.
do que se a gente propriamente pegar somente o valor de G. E aí a outra característica importante é que o potencial químico ele é definidor do equilíbrio de fases. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Bom, vocês não têm dúvida, então por hoje era basicamente isso. Vocês vão ter um tempo mais aí para vocês tentarem fazer melhor com mais calma a lista. Eu sei que mandei na segunda-feira, mas vocês vão ter esse tempo a mais aí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida na lista, a gente pode resolver ela efetivamente na sexta-feira. E aí vocês têm tempo para qualquer coisa, mandarem e-mail, WhatsApp, qualquer coisa para a gente ir tirando dúvida. Tá bom? Gente, era basicamente isso, e aí a gente se vê na sexta. Tranquilo? Na sexta-feira, né? Na sexta, hoje é quarta, né? Eu sempre confundo, acho que hoje é sexta todo dia. Quem der. Valeu, gente. Então, até mais. Professor, não quis brigar com Valeu, não. professor. Pessoal de boa. Salve aí, valeu. professor. Oi, Carol. Professor, não quis brigar com o senhor, foi só... Não, cara, que isso, relaxa. Fique tranquilo, viu? Professor, E não se tem... for preciso brigar, brigue. Ai, não, professor. A pobre. Ai, eu fico mal, juro por Deus. Não, mas fique mal não, mulher. Vocês têm que realmente, a gente tá ruim de comunicação, porque isso era coisa que a gente resolvia no final da aula. Você fala, professor, tô entendendo? Não. Aí a gente se ajudava, mas aí agora aqui a gente tem que parar para conversar mesmo. Fale mesmo, tá bom? Tá, professor, obrigada. Valeu. Tchau, tchau.